Funciona? Eu vou lá. Bom, então, meus amigos, está faltando só uns segundos. Já vamos dando boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. E Verônica hoje vai fazer a prece e a página de abertura. Esperar dar 16. Deu. Mestre Jesus, neste momento, aqui reunidos em seu nome, pedimos a tua presença, a tua orientação e teu amparo a cada um de nós. Pedimos que serenes nossos corações e que a tua paz nos envolva. Envolva os nossos lares, envolva as nossas mentes, para que possamos, Jesus, nos sintonizar com os mensageiros do alto. Mestre querido, pedimos a tua proteção para o estudo, pedimos que nos conduza, Senhor, até o ponto, até o entendimento que precisamos aprender. Que cada um consiga sentir e perceber dentro de si mesmo à luz do ensinamento, à luz dessas palavras que foram trazidas para nós hoje, aqui nesse momento. Que o teu Evangelho, Jesus, possa resplandecer dentro de nós, fazer sentido, Senhor, na nossa vida, ajudar nas nossas dificuldades, aclarar nas nossas incertezas. Guia-nos, Senhor, em teu caminho para que possamos não tropeçar tanto nas nossas incertezas, nos nossos desenganos, possamos enxergar com a sua ajuda, com o teu evangelho, o alvo a que devemos focar, o que devemos perseguir. Nos ampare, fique conosco, estenda a sua presença ao nosso lado, conforte-nos as dores e as incertezas. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Em o capítulo, então, 51, não se envergonhar, porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmo tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, juntos de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se vergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas das quais cada contendor regressa mais exasperado,
mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Bom, interessante, né? O capítulo. Ele vem falar dessa, desse versículo em que Jesus, né, adverte, porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhará, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então, o que que Emmanuel vem trazer? Que muitos aprendizes que eles colocam aqui se consideram satisfeitos quando, às vezes, em contendas verbais, em determinadas situações em que se é exigido apenas, às vezes, uma boa retórica, ou apenas uma disputa ali de ideias ou de pontos de vista, vão lá calorosamente, fervorosamente defender seu ponto de vista, os seus ideais religiosos, acreditando com isso que estão preservando ou que estão assim fazendo de modo a defender as ideias do Cristo ou de modo a cumprir ali, né, o que Jesus falava, né, não se envergonhar dele nem das ideias que ele pregava. Mas Emmanuel vem dizer que, na verdade, toda essa discussão verbal que ele coloca aqui na maioria das vezes acontece de uma maneira muito calorosa, né? Porque ele coloca assim, quando interpelados sobre a fúria em que se compraz, porque acham que tem que discutir, que tem que preservar as ideias do mestre, do cristianismo, da maneira que for. Então, às vezes, isso acontece de uma forma bem violenta. Emmanuel vem falar que, na verdade, não é esse o sentido que Jesus queria trazer como advertência para nós, mas no sentido de não se envergonhar dos ensinamentos ou do mestre, é, na verdade, nas tarefas do dia a dia, na prática, né? Que vai muito além do verbo, que vai muito além, muitas das vezes, não envergonhar o mestre ou cumprir seus ensinamentos, é, na maioria das vezes, ali naquele momento, se calar ou preservar ali o silêncio, para que, durante a sua conduta, você assim demonstrar que você segue o mestre, que você verdadeiramente o considera, né? Não se envergonha dele, nem de seus ensinamentos. Como ele coloca aqui, a vida de um homem é sua própria confissão pública. Então, não importa muito a preocupação de defender o evangelho com palavras, mas sim defender o evangelho, como ele coloca aqui, como uma profissão de fé, ou seja, como testemunho, porque isso sim é que é o difícil, que é o importante, né? Como ele coloca aqui, os necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador, ou seja, na nossa vida diária, né? Onde normalmente temos a dificuldade de ir nas pequeninas coisas, nas pequeninas tarefas, exemplificar esses ensinamentos de Jesus, exemplificar o cristianismo. Então, é isso, né? Em resumo, é isso. Como ele coloca aqui, a única meio eficaz para isso é com renúncia e sacrifício pessoal que Jesus demonstrou em sua trajetória sublime, né? Culminando com a cruz. Muito bem, Verônica. Eu acho que você abordou, assim, eu não tenho nada a acrescentar. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a essa página? Né? Porque testemunhar Jesus é em atitudes. A gente não tem aquela ilusão de ir na fala, mas ele não precisa de defesa na fala, né? Bom, então a gente vai passar para 50 anos depois e vou pedir a Sandrinha para ela, que ela disse para mim que ela estava lendo, estudando poema, para ela fazer um comentário, dar uma leitura e fazer o comentário do poema.
Boa tarde a todos, queridos. Não estava estudando profundamente poema, eu estava aqui lendo e relendo ontem, estava conversando isso com a Pepita. Para mim, esse poema traz uma emoção muito grande em virtude de nos mostrar que, numa hora tão extrema, aqueles cristãos não titubearam em confiar no futuro que se avizinhava, não é? Certos de que Jesus é o Cordeiro de Deus que vai nos auxiliar sempre, estar sempre à frente nesse planeta, né? De tantas dores, de tantas provas ainda difíceis para todos nós. Então, esse trechinho inicial, tá? Na sua melodia misturavam-se indistintamente a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas, librando-se das atmosferas da terra a caminho do paraíso. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário, de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas, sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui, o júbilo de reencontrar-te. Nos últimos padeceres, acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa, protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles a quem queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. É como se percebi assim, vocês, por favor, depois completem para mim. Desde o início, né, da primeira estrofe, a gente percebe que Emmanuel como que mostra nesta prece como se fosse passando um filme para todos aqueles que lá estavam a desencarnar confiante no Cristo de Deus, não é? Na certeza de que iriam encontrar do outro lado um refrigério para as suas almas. Então, quando ele começa, Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz. Então, eu lembrei aqui dos antigos, né? Do povo hebreu aguardava a vinda de um Messias prometido, e, no entanto, quando Jesus vem, naquela manjedoura, não é? Nas condições que nós sabemos, houve da parte deles uma completa desilusão com o decorrer do messianato do Mestre, justamente porque
Eles esperavam, sem dúvida alguma, eles esperavam um guerreiro, não é? O salvador de todos eles diante dos sofrimentos que eles passavam, porque eles passavam, né? Só que houve todo aquele processo que nós conhecemos da história, houve a dispersão dos judeus, não é? Então, todo aquele orgulho da raça, todo aquele processo, é, infelizmente, ainda não se apagou, não é, no mundo, mas deu uma apagada e a gente vê aqui, né, o poder de Jesus, porque o que ele faz? Ele vai passar pelo processo do Calvário, que está aqui na segunda estrofe, né? Tiveste o Calvário de dor, de angústia, de apodo, mas mostrando, ele precisava passar, né, pelo Calvário? Não. Se nós eu digo nós, porque possivelmente nós, humanos, né, possivelmente também estivéssemos lá, mas, independentemente disto, justamente esse Calvário veio mostrando a condição moral, espiritual de todos nós, daqueles povos, né, que se avizinhavam ali, do próprio povo, do próprio judeu, enfim, representando a humanidade, não é? Então, ele mostra se eu que vim, né, como governador, como o amor que posso legar a todos, mostrando em exemplos, em atitudes, tudo aquilo de que o ser humano precisa para sair da dor, da prova, da expiação, não é? Para chegar a essa condição de real felicidade, eu passei pelo Calvário. Eu passei e com o objetivo justamente de, nós sabemos como espíritas, né, de após a ascensão, Jesus vem mostrar para nós justamente o fundamental. As dores do mundo, elas são aplacadas através do amor, não é? Através justamente do que fizermos de cada um de nós. E o mais lindo aqui que nessa estrofe, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Então, aqui escravidão, fiquei pensando aqui, não sei como vocês podem ter interpretado, né? Em tanta escravidão, porque as ilusões do mundo nos afogam, não é? Nos afogam a essas coisas costumeiras, as repetições das mesmas falhas, ao orgulho que predomina, a vaidade, e ele vem mostrar para nós que em ascensão a vida continua e nós temos a bênção da reencarnação. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, porque aí, desculpem, mas é o ar-condicionado me faz mal. Se ele, após o Calvário, né, ele mostra que se sorveu o cálice de amargor e de ironia, aqueles que buscam seguir as pegadas do Mestre não podem esperar que todos os aplaudam, né? Não, não pode esperar, porque se antes víamos a vida de uma forma, muitas vezes mais voltada para o material, para aquelas as inquietudes de cada dia, valorizando essas experiências muito mais do que a condição de espíritos que somos, ele mostra que justamente a vida é muito mais do que isso, né? Então, ovelhas tresmalhadas, ele afirma aqui, né? Nós somos filhos do erro. Sim, somos filhos do erro que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Agora, a condição de esperar pelo Cristo, né? Esperar pelo Cristo com atitudes voltadas para aquilo que esse Evangelho, que essa Boa Nova nos mostra, porque não tem outra saída para nós. Quando Jesus diz para nós: Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está justamente nos mostrando a bênção de estarmos aqui,
com oportunidades benditas de trocar a dor pelo estudo e pelo trabalho, em total busca de redenção de nossas almas. Mais adiante, ele vai nos dizer: dá, Senhor, que possamos viver a felicidade lá fora, né? No futuro, já desencarnados, quando o reencontro com o Mestre. Sabemos nós que encontramos o Mestre, sim, mas ainda longe de encontrá-lo diretamente, né? Mas encontramos através da espiritualidade amiga, dos espíritos de luz que aguardam por nós, que torcem por nós, que esperam de nós algo de realmente justo, certo, não é? E essa vontade de modificar-nos. É isso que eles aguardam quando nós voltamos para o outro lado da vida. Acende em nós os prazeres do bem morrermos por ti. Aqui dá a impressão até, para quem lê à primeira vista, me parece, que é como se a pessoa fosse até, o sofrimento fosse um prazer. Não, não é, pelo contrário, né? Nos últimos padeceres, acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. É justamente aquela flama de esperança, de certeza do reencontro com a real paz, com a real felicidade, como espíritos que somos. Perdoa os verdugos. Aí entra num outro momento da prece, porque a par de sofrer tudo aquilo que estavam sofrendo, eles não esquecem de aplicar, né? Nesse momento de tanta dor, eles não esquecem de aplicar. Perdoa os inimigos, né? Perdoa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sim, perdoa os verdugos de tua doutrina santa, porque, na verdade, eles estão morrendo pela certeza de que esta doutrina é o que nos leva à real felicidade, né? Quem no mal vive a morrer, a caminho do teu reino, toda dor se transfigura. Por quê? Porque esse bem consiste em sofrer justamente pela condição espiritual, moral, e que necessitava desse, desse embate, né? Da treva, da luz, da treva, mostrando o que já possuía de semente de luz cada um daqueles que ali estavam, missionários da luz, verdadeiros missionários da luz, né? Demonstrando que Jesus é esse Cordeiro de Deus, né? Para todos. E no final eles lembram, né, daqueles que ficam, e nós nos lembramos nesta hora, não é? Quando aquele ente amado parte, quando aquele ente amado, por mais que tenhamos a noção do espiritismo, não é, da certeza que a vida continua, não deixamos de sentir a saudade. É diferente ter desespero, mas a dor fica sim. E várias vezes nos pegamos observando detalhes da vida e aí lembramos daqueles que tanto amamos, que estão lá do outro lado da vida, aguardando também a nossa volta, não é? Então, consola aqueles a quem queremos, que ficarão nos extremos da saudade, do amargor. Dá-lhes a fé que transforma, porque só a fé, a verdadeira fé, pode transformar, não é? Os sofrimentos e os prantos, os tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Podem falar, queridos, podem falar. Então, quem gostaria de acrescentar alguma coisa nesse poema lindíssimo, de extrema beleza, eu acho que ele é singelo e, ao mesmo tempo, ele é assim, uma obra, para mim, ele é uma obra-prima. Na primeira estrofe, eles enaltecem a figura do Cristo, fazendo aquela conexão com as promessas que vinham lá nas Escrituras, eles relembram o Cordeiro de Deus, o Salvador da humanidade, quer dizer, na primeira estrofe é o reconhecimento do Cristo como o Messias
prometido. Depois, nas outras três estrofes, eles vêm fazendo a súplica, mas de uma maneira belíssima, ainda primeiro falando de todo o sofrimento dele, e depois aquela súplica por nós, pela nossa condição, pela elevação. E nessa penúltima estrofe, quando ele lembra o perdão, que é aquela filosofia do Cristo que mesmo na cruz pede por todos os verdugos, por todos aqueles que ali o colocaram. Então, eles, seguindo os passos do Mestre, repetem exatamente esse clamor de perdão por aqueles que os estão levando ali ao sacrifício extremo. Então, é o não levar mágoa nenhuma. E na última estrofe, belíssima também, é aquela coisa, como a Sandrinha já falou, a conexão, né? O Cristo é aquilo que a gente almeja, eles estão indo ao encontro desse Cristo, nem todos nessa condição ainda, que é o caso do Caio, mas eles estão, teoricamente, no encontro do Cristo, mas o coração, parte desse coração fica na terra com aqueles que ficam na retaguarda, que são os amores que estão à retaguarda. Então, ele mostra essa conexão que será permanente daquele que está à frente, que é a nossa meta, é a busca desse Cristo, e estendendo a mão àqueles que ainda não sentiram ou não o descobriram como essa fonte da luz, da aventura, né, do encontro conosco mesmos e com ele. Então, eu acho assim, o poema, relendo ontem, automaticamente eu acabo me emocionando e chorando, porque ele é muito lindo. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, a Sandrinha já explanou cada estrofe, e o que eu fiz agora foi só fazer essa colocação singela, mas aí se alguém mais quiser falar alguma coisa que tenha tocado, que tenha, enfim, eu achei assim muito bonito, muito poético, ao mesmo tempo emotivo e ao mesmo tempo, sabe, aquilo que é como se ele aqui ele está dando um recado para a gente de todo esse processo, avisando também que não podemos ficar esperando, como a Sandra já falou, vida fácil, porque nós falamos tanto desses exemplos, mas no fundo todos nós queremos a vida fácil. Na hora que os problemas batem de verdade à nossa porta, a gente corre, ai meu Deus, é, vai, implora, pede. É errado pedir? Não. Mas, por outro lado, a gente não consegue perceber que naquela dificuldade está a possibilidade da nossa libertação, do nosso, né, degrau a ascender, do nosso crescimento, né? Então, quem quer falar alguma coisa? Eu não li nada a respeito, mas eu acho que esses cristãos, né, que são os primeiros cristãos, eles de fato vão se reencontrar com Jesus, né? Que eu acho que provavelmente isso é uma coisa que talvez não tenha acontecido, mas eu acho que tem possibilidade grande de que de fato Jesus os recepcione, né? Porque não eram qualquer espírito que estavam indo ali para o sacrifício. Talvez Jesus realmente tenham recepcionado, tenha recepcionado esses cristãos, né? E até hoje as pessoas ainda acham isso, né? De que talvez fruto dessa ideia, né, do cristianismo primitivo. A gente percebe, Verônica, que, digamos assim, esses cristãos não estão todos na mesma condição. Nós temos aquele que era o pregador, né, de Antioquia, era como é o nome dele, que agora esqueci, gente. Policarpo. Policarpo. Então, temos
Nós temos o próprio Nestório e nós temos o Caio. Aí a gente vê condições diferenciadas, mas de qualquer maneira, para qualquer um de nós que desencarnasse e que vai ser recebido, por exemplo, no caso do Nestório, por uma Lívia, ora, você, naquele momento, é o céu. Se nós formos recebidos num plano, né, não discordo que o Cristo possa recepcioná-los, mas o que a gente vê nos relatos é que, inicialmente, eles são levados para um acolhimento, enfim, e que espíritos nobres, a maioria muitas vezes vinculados a eles mesmos, porque deve ser uma festa, imagina você, um filho seu, um amor seu, sendo sacrificado num circo desses. A gente aqui vai ficar chorando, mas eles lá vão estar em festa porque foi a redenção. Então, mas a gente percebe que há condições ali diferenciadas entre eles, né? E aí a gente não pode nivelar, né? Não pode. Não, mas eles acreditavam nisso, né? Sim, sim. Mas eu digo assim, se um representante do Cristo ali se manifesta, não é, em nome dele, não, acho que seria. A gente viu que no caso, a Lívia, de início, ela vai, é acolhida por Simeão. Só depois é que ela ascende lá as esferas crísticas. Mas ela, no primeiro momento, está ali sendo acolhida, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Clarinha quer falar alguma coisa? Estou vendo que elas estão. Você está de motorista, então? Não. E o povo aí? Gracinha, Dinorá, Solange, Lore, Ana, Rosana. Ninguém quer falar nada? Babi? Então vamos continuar a leitura. Quer continuar, Rosana? Posso continuar? Outras estrofes elevavam-se ao céu em soluços musicais de resignação e de esperança. Com o peito crivado de setas que lhe exauriam o coração, e contemplando o cadáver do filho que expirava antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso, nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho pelas ânsias da morte arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apupava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Ficou à tribuna imperial, onde, certo, estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera. Mas dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura, coroado de rosas, aplaudia também ele a matança de cristãos, que, sem os postes do suplício nem flechas envenenadas a lhes traspassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Aqui tem uma nota do autor. Nestório era a reencarnação do orgulhoso senador Sim. Publius Lentulus Cornélio. Aham. É. Desejou andar, mover-se, porém, ao mesmo tempo, sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. Genuflexo estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino
e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve, como se fora uma criança. Vamos parar aí, Rosana? Em toda a areia. Vamos Não, parar? bom. Bom, o Ciro parece que morreu antes dele, né, por estar mais fraco. E ele, enquanto estava ali sofrendo antes da morte, né, ele parece que se viu, né, ou lembrou sem saber, né, não sei, não lembrou que ele era o Públio Lentulus, né, mas ele lembrou, ele se viu ali na plateia como né, na tribuna de honra, coroado de rosas e aplaudindo também essa matança de cristãos. Eu não sei aqui, que ele também aplaudia a matança de cristãos que sem porque na época não tinha os postes nem as flechas, né? Eram só os, As feras, os, os eles animais, foram né? devorados. É. Aí que ele tentou andar, mas aí se sentiu, aí ele se viu ajoelhado, né, num lago diante de Jesus e é, parece, bom, pelo que eu entendi, né, na hora que ele fez a passagem para o lado de lá, ele recebeu ele foi recebido, né, pela Lívia, que que eu acho que é isso, né? Não tem mais muita coisa aí. Foi isso. A Lívia, que foi a mulher dele, né? Na vida anterior. Então, Fala aí, Pepe. nisso aí a gente lembra até dos estudos do Hermínio Miranda, quando ele fala da memória e o tempo, e que o tempo é também um lugar, e aí em que passado, presente, futuro se misturam. Repara, porque na realidade está tudo isso arquivado no espírito dele. Automaticamente, quando ele se transporta ao Lago de Genezaré, ele se transporta ao Lago de Genezaré, pode ser mentalmente, porque ele mesmo jovem, ele lembrava, vira e volta nos relatos dele, vinha à mente dele esse lago e ele tinha a sensação de ver Jesus. Quer dizer, era essa memória que ficou tão nítida, gravada nele, esse impacto desse encontro. E ele automaticamente busca essa cena. Nós buscamos, às vezes, quando a gente tem essa necessidade, a gente vai ao encontro de, de coisas que nos automaticamente você vai revivê-las. E como recordar é viver, você vai reviver aquilo. Não significa que ele esteja diante de Jesus, mas ele se vê naquele cenário. E automaticamente, junto em que ele vai ali buscando aquele cenário, ou seja, buscando Cristo, ele retoma o circo e se vê novamente quando ele foi assistir a, que ele ia ser coroado com a condecoração máxima que se poderia oferecer, né, no caso dele como senador. Então, ele estava com a coroa de rosas, dos vitoriosos, aquela coisa toda, e o espetáculo era o sacrifício dos cristãos, em que Lívia estava, só que muito mais trágico. Veja bem, nesse ponto o Adriano era mais suave, foi muito mais trágico, porque eles viam os cristãos sendo devorados pelas feras famintas e ferozes. E aí a gente lembra que ele estava constrangido, não digo que ele estivesse aplaudindo, mas de uma certa maneira ele fazia parte daquela plateia que estava ali como espectadora, e se você está ali como espectadora, de uma certa maneira, você é conivente com aquele cenário. Então, ele retoma ali. E é como se ele visse assim: olha, aqui eu estou quitando. Repara, ele queria seguir o espaço de livre, ele fez tudo na encarnação anterior, quando ele cai em si, para, de uma certa maneira, seguir cada passo da Lívia. A Lívia, para ele, era a representação de Jesus.
quando a gente fala assim, era a vivência. A Lívia, ela vivia o evangelho. E aí ele vai automaticamente, de uma certa maneira, se libertar dessa cena que era ter ido ele para uma condecoração máxima, em que a própria esposa, a alma que ele mais amava, estaria sendo sacrificada pelas feras. Então, aí a gente vê essa mistura, mas é tudo no espírito. O espírito é uma coisa só, a nossa mente, a nossa memória, é algo assim fantástico, é algo fantástico. E é por isso que eles dizem que tempo é também um lugar, porque esses arquivos, eles representam para nós um lugar em que onde a gente pode ir novamente e reviver toda a emoção desse momento, né? Alguém mais gostaria de falar alguma? Ah, isso responde um pouco ao questionamento da Verônica. Está aqui a Lívia resgatando, e repara, ela vai resgatar o Nestorium, e não propriamente o Ciro, que cada um vai ter aquilo que faz jus de verdade. Embora para a gente o Ciro seja assim, nossa, muito querido, mas Mas também espe- pode falar, pode falar. não, o que eu quero dizer é que a gente não pode esquecer que lá atrás, quando alguém, ou intuitivamente, fala para o Ciro que, na realidade, ou ele tem um sonho, alguma coisa que acontece, em que é dito para ele que hoje ele buscava o Cristo, mas isso não o eximia de um passado de graves delitos a serem corrigidos, a serem reparados, a palavra é reparados. E o Nestório, ele já estava num processo de remissão, não era aquela, na encarnação passada, ele começou num processo bem duro de remissão, né? E o Ciro, eu acho que não. E aí, com relação à Nestório, bom, eu entendi assim, né? Você está errado. Que para mim, isso aqui soou como lembrança, né? Essa lembrança do martírio de Lívia, que marcou muito, e do encontro dele com Jesus. Essa reminiscência, assim, no momento da morte, naquele momento do transe, é bem comum, né? Um relato bem comum na maioria dos desenlaces. Mas normalmente os espíritos se recordam mais das cenas dessa vida, né? No caso aqui, como eu acho que ele era um espírito já naquele momento ali, mais à frente um pouco, ele já conseguiu, né? Tanto pela força também desses acontecimentos, né? Relembrar esses dois fatos, né? Esses dois episódios aí. É porque, Verônica, você lembra que desde a gente fica achando que, na realidade, não deixa de ser um fenômeno anímico, ou seja, a capacidade da alma dele. Aí, essas coisas, elas não se perdem. Repara que quando ele era Públio Lentulus, ele tinha a capacidade de rever em sonhos, reencarnações passadas, com toda a força, não eram lembranças, era a revivência da experiência. Ele tinha essa capacidade. E essa capacidade não se perde, ainda mais se você não a usou errado. Então, ele continuava tendo essa capacidade. Repara que ele, nos relatos iniciais, ele diz que em determinados momentos ele se sentia à beira do lago, ele se sentia vendo Jesus, ele estava dentro dele. Então, é como se ele, de uma certa maneira, acessasse algo que deveria estar no inconsciente, ou seja, nos arquivos lá do perispírito, mas ele tinha acesso. Isso é uma capacidade anímica da alma dele. E ele não perde, ele vai a cada encarnação, isso vai ampliando, isso vai ampliando. Tem pessoas que têm essa capacidade de maneira impressionante, assim, muito desenvolvida, né?
E ele tinha. Mais alguém? Sandrinha, você quer falar alguma coisa desse que a gente está aqui falando? Ou não, está ótimo o que vocês estão dizendo. Estão me Não? esclarecendo bastante. É belíssimo. É. Glorinha chegou, quer ler um pouco, Glória? Posso ler, desculpem o atraso, mas não consegui chegar antes. É, é aos seus olhos, é isso? Aos seus olhos moribundos? Então tá. Não, em toda a arena, Ah, é? Tá. Em toda a arena vibraram radiações invisíveis dos mais elevados planos da espiritualidade. Seus abnegados e resplandecentes, desculpe, seres abnegados e resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível nos testemunhos da fé, pela injúria e pelo sofrimento. Daí a minutos, enquanto os serviçais do anfiteatro retiravam dos postos de martírio os despojos sangrentos, aos gritos de aplauso da turba ensandecida, eu vi de Lúcius, na tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo, enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos úmidos de pranto. Mas, no Palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, Neio Lúcio e a neta observavam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao crepúsculo do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Ciro escrevera as oitavas rimadas do último hino, exclamando para o velhinho suavemente: Avô, a esta hora Nestor e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino? Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reúnam neste mundo em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros que nos amam já desta vida? Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes, iluminados por uma candidez maravilhosa. Glorinha, Em vou dar uma si- paradinha para você comentar esse trecho. Bom, aqui, quando, né, depois desse trecho em que ele adormece, né, após o afago lá da Lívia, né, que vem acolhê-lo, né, aí o Emmanuel mostra para a gente todos os seres, não é? Então, com certeza, ali muitos seres elevados foram recolher aqueles que estavam, né, agonizando, que estavam desencarnando ali naquelas condições dolorosas, né? E, e é isso. Acho que foi você que falou que às vezes se a gente for olhar só o lado daqui, né, o lado do mundo físico, a gente vê um espetáculo de dor e de tragédia, né? E mais no lado lá do mundo espiritual, existe é um outro momento, é como fosse É assim a vitória. Ali é a vitória. a vitória, né? E bom, e aqui também ele mostra como o Ovídio Lúcio já fica tocado, né?
por saber que ali estava também alguém que ele podia ter ajudado, né, ter, enfim, livrado daquela situação, não o fez, né? E aqui fala das comoções inexplicáveis, né? Ele ali realmente entrou naquele processo, né? Está entrando naquele processo do conflito, do arrependimento, para que possa refazer, né, os seus, né, a sua visão, né, a sua e, e a tá entrando, desculpa, está entrando uma ligação aqui no celular meu e incrível. Bom, e também a, a esposa dele, né? A, gente, eu esqueci aqui o nome dela. Enfim, ela também, Alba. Alba, desculpe, a Alba. Ela também fica, né, se sentindo incomodada, né, deslocada naquela situação, né, e emocionada, enfim. Mas aqui, o que a gente vai ver é que lá onde ficaram, né, a Célia e o avô, né, e o Lúcio, né, aqui fala que talvez fora o espetáculo mais comovente, né? Então ali dois seres apenas reunidos, né, trocando confidências, e se consolando mutuamente, né, porque a neta, né, vai imaginar que naquele momento o Ciro já deve estar sendo sacrificado, né? E ela pergunta para ele se ele acha que os seres amados poderiam voltar, né? Ela fala do céu, né? Mas para suavizar o destino. E o avô, né, e o Lúcio fala para ela que como não, né? Se Jesus prometeu que viria, né, ao nosso encontro, né, por que ele não permitiria que os seus mensageiros, né, que não poderiam voltar para nos consolar, né? Então, aqui também é muito bonito que vem agora, né, porque ela vai falar da música que foi o Ciro que compôs, né? E mas é isso, eu vejo assim, eu acho que tem sempre esse lado, né? A gente, talvez, para os olhos do mundo, tivesse com pena, coitada, está recolhida, não veio ao espetáculo, né? Perdeu, né? Um espetáculo, coisa e tal. E, na verdade, ali é que estava, não é? Um momento único, né? Um momento de encontro, né, de um avô com uma neta que já tinha ultrapassado ali em muito a- o nível daquelas pessoas, né? Podem falar vocês aí. E alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre esse trecho? Gracinha quer comentar alguma coisa? Não? Ninguém quer comentar nada? Realmente, fico imaginando que para o plano espiritual, é a vitória, que são esses espíritos, para mim, são espíritos que já vieram com uma proposta de uma missão muito mais específica, muito mais, não é? Vieram semear, escrever a história do cristianismo com o seu sangue, com o seu sacrifício. Então, ao chegar a esse momento e nessas condições, para o plano espiritual, eles são acolhidos realmente como mártires, mas como heróis, com alguém que consegue ultrapassar as necessidades, os opróbrios, os, os convencionalismos da matéria do mundo, para realmente, naquele momento, nessa entrega absoluta. Então, é algo assim muito, muito forte. E aí eu fico imaginando, a gente fica imaginando, a Célia era 18 anos, era
praticamente muito jovem, mas a gente vê que desde muito jovem ela era temperada no sofrimento, na renúncia, na humildade, e aí esse diálogo realmente, Glória, é muito intenso, porque ela sabia que naquele momento o ser que ela amava estava sendo conduzido a um martírio. Então, significava não só que não o veria mais fisicamente, porque a gente ainda tem isso, né, próximo, mas você fica também imaginando o que aquela criatura que você ama está passando naquele momento. Porque imaginemos qualquer um de nós se um filho nosso está sendo submetido a um processo desses, a um martírio, o que não sentiríamos, né? Como você, imaginando o que o outro está passando, como ele está enfrentando, e sabendo que, olha, nessa etapa, né, não nos veremos mais. Teremos que realmente confiar muito, acreditar que no futuro nos reencontraremos, né? Então, é um sofrimento que a gente pode comentar, mas que é difícil de avaliar a profundidade da dor, não é, dessa pessoa. Dinorá, você quer ler um pedacinho? Se não quiser, eu peço a Minha Solange. internet já caiu aqui, ó, Tá. 2 vezes. Solange, quer ler um pouquinho? O som está saindo, Pepita? Tá saindo. Em seguida, levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o Tibre, cujas águas refletiam as matizes da hora crepuscular. Fixando o pergaminho, leu todo o conteúdo silenciosamente, cantando, depois em voz quase imperceptível, todos os versos do hino cristão e detendo-se de modo particular na última estrofe, relendo-a com uma lágrima e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito. O venerando Patrício ouvia-lhe a voz terna, como se escutasse uma ave em plume, abandonada e só, entre os invernos do mundo, sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo dolorido. As mais tristes meditações povoavam-lhe o cérebro, sentia o coração bater acelerado num ritmo assustador. De alma confrangida, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino o coração que idolatrava. Alguns minutos rolaram, longos e penosos, para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, a jovem fixou no alto com mais atenção os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a extasiasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô que lhe acompanhava o êxtase comovidamente. Decorridos instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade da vida. É verdade, suspirou o Neio Lúcio num quase murmúrio. Vovô, disse então com uma placidez divina a lhe brilhar nos olhos. Vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha, respondeu Neio Lúcio, angustiado, depois de levantar-se para contemplar o azul sereno.
Devem ser as almas dos mártires remontando a Jerusalém celeste. Profundo silêncio fizera-se entre ambos. Continua, Pepita? Continua? Peraí. Oi, desculpe. É porque falta só um pedacinho. Deixa eu ver, eu acho que Pode ler? pode. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude, interrogando: Vovô, já leste o Sermão da Montanha, em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem com a sua inocência carinhosa e desvelada. Jesus preferiu que eu ficasse no mundo sem o amor de Ciro a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Neio Lúcio sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras. Desejou responder, exortando a sublime perseverança daquele sacrifício, mas tinha o velho peito sufocado. Atraiu, contudo, a neta de encontro ao coração, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada oscilando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo, mas o firmamento de Roma tocara-se de beleza sublimada e misteriosa. A imensa tranquilidade do crepúsculo parecia povoar-se de sagrados apelos ao infinito. Então os dois, fitando o Tibre e o céu, em prece silenciosa, começaram a chorar. Vou deixar você falar aí, Pepita. Muito emocionante, né? Que menina resignada. Era um espírito realmente que ele fazia parte lá dos espíritos lá crísticos, né? A gente não pode esquecer isso. Ela fazia parte da equipe da Lívia, do Estevão, né? Então, a gente é um expoente que a gente vai admirar sempre e vai tentar, de alguma maneira, se espelhar, mas que a gente tenha certeza de que está muito distante ainda dessa, primeiro da pureza, né? Da pureza dessa alma, né? É uma alma infinitamente pura. Depois, essa candidez, essa submissão, essa aceitação, tudo isso mostram essa compreensão, né, das circunstâncias, mostram que ela realmente é uma alma de escola. E o Neio Lúcio, embora esteja ainda bem distante dela, mas já é uma alma sensível, digna, que ali naquele momento, como foi importante para Célia. Que seria a da Célia se não tivesse aquele avô ali? Aonde ela iria se escorar? Ela não tinha em quem se escorar. Veja, o pai e a mãe estavam no circo atendendo a festividades protocolares, etc. e tal. Não estavam, de maneira alguma, em condições de compreender o sofrimento e a necessidade de acolhimento dessa filha. Não estavam, né? A irmã e casando e tudo mais, e aí a gente vê que seria dela sem esse avô. Embora ele espiritualmente ainda estivesse bem aquém dela, mas ali ele já sabia compreender aquela neta, já sabia ser o ombro amigo, ser o ouvido, ser a fala, né? A fala acolhedora que ela precisava, né? Porque mesmo esses espíritos de escola precisam de alguém que possa
secundá-los, né? Que venha junto para secundá-los. A gente vê a Lívia como a Ana, naquele seu papel humilde, mas ali, sendo companheira fiel de todos os momentos. A gente vai ver sempre que por trás dessas almas heróicas tem outras que muitas vezes ficam no anonimato e que são o esteio, são a base, né? São aquela, digamos assim, aquele ponto de apoio, né? Mas a passagem realmente é muito bonita, emocionante. Então, quem quiser falar um pouquinho, falem, porque todos podem falar. A gente ainda tem aí alguns minutinhos. Ninguém quer 10 comentar minutos. nada? 10 Você não minutos. quer comentar nada, Babi, desse trecho? Nada? Ninguém quer comentar? Eu fiquei aqui pensando na beleza, né, da visão de Célia, no êxtase de Célia aqui. Vinha um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. A condição espiritual dela, né, de perceber ali já o desprendimento daquelas almas. E a imagem da pomba, né? Pombas alvas. E aí ele já diz, né? Ele mesmo diz, ele concorda com ela, devem ser as almas dos mártires, remontando a Jerusalém celeste. É extremamente, inclusive, poético, né? Porque Muito, muito. Esse aqui ele pedaço é diz assim, lindo. né? Seus cabelos brancos Ah, misturavam com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada osculando uma aurora. Gente, lindo. Não, todos esses trechos são é. belíssimos demais. Nossa, muito lindos. E também a síntese que Célia, em uma frase só do diálogo, ela coloca sobre o Sermão da Montanha, né? Sobre as bem-aventuranças. Já leste? Sim. Aí ela vai dizer: Jesus preferiu que eu ficasse aqui no mundo sem o amor de Ciro a sofrer o sacrifício da separação e da saudade. Ela vai se conformando, né? A fim de me salvar um dia. Ali no Sermão da Montanha, ela diz em que Jesus abençoa todos os que sofrem. E é isso mesmo, né? Bem-aventurado se você conseguir alcançar isto, aquilo outro. E aqui é uma síntese fabulosa, né? Que o Emmanuel deixa para a gente. Ótimas colocações, Sandrinha, porque essa parte poética realmente merece ser ressaltada, né? Glorinha, você vai ter condições de tocar a música ou você quer que a Babi coloque? O mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. As aflições se afastam em paz.
no doce livre tom, a voz do mestre ouvir, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para esse estudo, para essas reflexões. Agradecemos, Jesus, a graça de termos acesso a essas obras, de termos entrado nessa doutrina que clareia os nossos destinos, que nos mostra um roteiro seguro. Agradecemos, Jesus, por ter chegado até aqui. Sei que estamos muito atrasados. Sei que somos espíritos repetentes. Mas, Jesus, já estamos aqui. Já sentimos necessidade de Ti. Já precisamos, Senhor, da água que destes a samaritana, do pão que repartistes com os Teus discípulos. Estamos aqui, Jesus, a Te pedir que nos envolvas, não por merecimento que ainda não temos, mas por misericórdia, o Teu manto de luz, fortalecendo-nos o ânimo, para que tenhamos a compreensão de cada circunstância, da necessidade das provas que nos envolvem a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades com o Evangelho no coração e nas atitudes. Possamos aprender contigo a ser mansos e pacíficos, tolerantes e compreensivos. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos aproveitar melhor o tempo de que dispomos, para que possamos tornar esse tempo útil para o nosso crescimento como espíritos, como pessoas humanas, como seres da criação. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa aqueles que estão
encolhidos nos cantos, mas ouvindo. Abençoa aqueles que de alguma maneira nos espreitam, porque não sabem que precisam de ti. Abençoa aqueles que caminham conosco, mas que ainda te ignoram, não sabem como tem fome do teu amor, mas tem, Senhor. São famintos e não sabem, são inquietos, porque lhes falta o teu alimento e não sabem. Então, Mestre, pedimos que abençoes a toda a humanidade. Pedimos pela nossa irmãzinha Maitê para que a ajudes na recuperação. Pedimos por todos os nossos irmãos de jornada, por todas as comunidades deste Brasil e mundo. Ampara a todos, Mestre, que a tua paz possa penetrar nos corações da humanidade. Que assim seja.